ensina-me a ser igreja. Eu fiquei tão impactado porque tem tantos caminhos para que nós venhamos aprender o que é ser igreja. E eu não vou, obviamente, falar nessa variedade de caminhos, até troquei algumas ideias com o Márcio na quinta-feira, porque são enormes os caminhos, como corpo, comunhão, oração, etc. E eu quero me fixar num aspecto que eu refleti sobre o que é ser igreja. Porque, ao sermos igreja, nós não podemos aceitar, sobre hipótese alguma, que venham clamar para que nós venhamos atentar para as finanças da igreja. Isso tem que ser uma coisa absolutamente natural nossa, porque somos um corpo que temos que sustentar esse ambiente de igreja. Mas essas partes eu vou deixar depois para os líderes falarem mais. O que eu quero focar mais é na questão do poder da igreja. O poder da igreja. Esse poder vem do reino. E o reino diz, na oração nós já aprendemos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e venha a nós o vosso reino. Então o reino está aqui. O reino que precisa curar. O reino que precisa livrar cativos. Um reino que precisa ensinar o evangelho. Um reino que precisa acalmar os aflitos. Essa é a função principal da igreja hoje. Porque nós não podemos nos sujeitar a vir a um culto aos domingos, e no próximo novamente, e naquela semana sem fazer absolutamente nada em relação ao reino. E eu andava cansado de orar, de ouvir falar num Deus poderoso. E hoje aqui, no louvor, de novo, quão grande é o nosso Rei, o nosso Deus. Como é que nós podemos saber se nós, na realidade, não testamos Ele? Só falamos com Ele. Será que clamamos pelo agir dEle? Porque se eu não vejo e não realizo o impossível, eu estou orando por um Deus diferente e não poderoso. Se Ele é poderoso, se Cristo não se curva perante o impossível, então eu estou orando para um Deus errado. E isso fez eu orar e dizer para Ele, realmente, Senhor, por que eu não te vejo poderoso? E a resposta que veio no meu coração foi imediato. Eu quero que a minha igreja testemunhe o meu poder. E aí eu comecei a mudar. Comecei a orar de forma diferente. Comecei a entender que aquela palavra colocada no meu coração era o que Ele realmente queria que fizéssemos. Testemunhar o poder dEle através de ações nossas, de cura, de livramento e principalmente do ensinamento e da pregação do Evangelho. E esse poder nos é dado pelo Espírito Santo para qualquer um de nós. Nós seremos habilitados no momento que nós clamarmos. E esse poder vem, esse poder não é especial para determinadas pessoas, ele é para toda a igreja. Toda a igreja. O Rubens, por exemplo, recebeu uma missão, um poder de pregar o Evangelho e tornar aquilo que talvez fosse impossível, na nossa visão,
ele está conseguindo transformar aquilo, cativando novas criaturas para Deus, trazendo elas para Deus, através de um trabalho exaustivo. Mas que hoje nós já começamos a ver frutos, coisas que não imaginávamos atrás, mas ele creu no impossível. E o impossível acontece quando a gente crê. Aí eu pensei numa frase que o Bill Johnson diz, que é muito interessante. Realmente é antinatural ao cristão não fazer o impossível. Se nós somos cristãos, se nós cremos num Deus poderoso, nós temos que fazer aquilo que é impossível, porque o possível qualquer um faz. Agora, um verdadeiro cristão que tem dentro de si o Espírito Santo, que nos chama a atenção para o impossível e não nos deixa nos acostumar com as coisas comuns de ouvir, de tocar, de cheirar, de fazer, sem buscar o impossível. Eu estou dizendo isso para vocês porque a gente tem visto uma série de palavras que são ditas, às vezes, por pessoas que se dizem cristãs e que, na realidade, elas dão consentimento intelectual à verdade, quando a verdade é dele. A verdade é única e dele. Nós não temos que, pela nossa inteligência, imaginar uma verdade. Nós temos que agir de acordo com aquilo que ele nos determina e nos manda. E eu, sinceramente, tenho, nessas reuniões de oração que nós temos aqui às quintas-feiras, visto que o Márcio segue muito essa linha de só fazermos aquilo que vem do alto, aquilo que Deus nos manda, que o Espírito nos manda fazer, que o Espírito que nos incentiva a fazer. E não fazermos pelo nosso consentimento intelectual de alguma coisa que entendemos que seja verdade pelo nosso conhecimento ou pela nossa inteligência. Mais ou menos em janeiro, ou começo de fevereiro, eu tenho uma revendedora da Lega, lá em Sara. Ela tem hoje uns 61 anos, 62 anos, e ela um dia caiu e pisou o ombro, de uma forma muito severa, que ela teve que usar prótese no braço esquerdo dela. E ela tem só esse movimento aqui. E uma dor horrível, horrível, terrível. Mas é só esse movimento. Ela pega algumas coisas com essa mão, mas a maioria ela mexe muito só com a mão direita. E eu comecei a orar por ela. E orei bastante, assim, bastante no sentido de tempo. E nada. Até que eu vi o que é ser igreja. E comecei a orar em cima disso. E um dia, em fevereiro, eu fui na casa dela e vi que ela estava com uma dor acima do normal, do que eu conhecia ela. Mas ela não reclamava, ela ficava quieta, mas pelo rosto, Aí despachamos, fiz o que tínhamos que fazer e eu saí para ir embora. E quando eu saí para ir embora, estava bem chegando já no carro, o Espírito Santo mandou voltar. Vai e fala com ela. Mas não disse o quê. Aí eu voltei e perguntei, irmã Nadira, tu está com muita dor hoje, né? Ela disse, está insuportável, irmão. Ora por mim. Eu disse, não, eu tenho orado. Tu tens orado com fé? Mais ou menos. Então vamos orar com fé. Vamos orar com fé. E aí fiz uma oração rápida e saí. De Sara até a minha casa dá mais ou menos, sei lá, quando o Márcio arrumar aquela estrada vai ser menos tempo, mas dá uns 45 minutos mais ou menos.
E eu fui orando desde a saída da casa dela. E disse: Senhor, eu vou invocar João 14, porque tu, mais ninguém, tu dissesses que nós faríamos as obras que tu fez, e algumas até maiores. E eu estou intercedendo por essa mulher, para que o Senhor cure ela, para que ela te conheça, Senhor, porque a tua natureza é destruir o impossível. Então, que ela te conheça profundamente, Pai, porque ela é evangélica. E fui orando. Quando eu cheguei em casa, lá para meio-dia e pouco, às 2 horas ela mandou um áudio para mim. E esse áudio é que eu quero que vocês ouçam. Tá, não tem problema. E foi uma coisa que eu realmente, naquele momento, tudo aquilo que eu tinha orado, todo esse tempo que eu tinha orado, era bastante verdade. É um Deus do impossível, é um Deus milagroso, é um Deus que não se nega a atender o clamor dos filhos que fazem com fé e crença. E eu orei naquele dia com muita fé e muita crença. Assim como outros casos também, que o Márcio já teve conhecimento. E eu mostro sempre o testemunho, através de gravações, não simplesmente pela minha palavra, mostro a ele. E agora eu estou fazendo um pouquinho de hora para... Ok. E teve um caso o Rubens até conhece essa pessoa, que é a Chayane, tu pode até checar com ela. Ela tinha um tio, e ela amava esse tio que nem um pai, e pediu para nós orarmos. Ele teve um infarto e ficou lá no hospital mal, foi para a UTI e tal. Aí eu sugeri, só que a família toda católica sugeri que a gente orássemos, e eu fui no hospital, na porta do hospital, orar, lá embaixo, não precisou entrar no quarto e tal. Aí um dia, vou resumir bastante, isso levou uns 15, 20 dias, aí um dia ela me ligou e disse: Régis, tu não sabe o que aconteceu. Até mostrei o áudio para o Márcio. Ele saiu da UTI para o quarto, para morrer. Porque aí estava a esposa e a Chayane, que era a sobrinha. Porque eles viram que ele não tinha mais chance e resolveram levar para o quarto para que houvesse lugar na UTI. Às 7 horas da noite, elas foram... Aí ele de tarde, foi transferido para uma UTI do coração, não sei como é que se chama. Hein? Cardio Day. Ele subiu para esse quarto e às 2 horas e às 7 horas da noite, elas entraram no quarto. Inclusive, ela descreve isso, o susto que ela levou. Ele estava sentado na cama, sem nenhuma sonda e sem nenhum... E hoje, eu vou na casa dela, ele mora bem na frente da casa dela, ele está lá numa cadeira, sentado, eu abano para ele e tal. Glória a Deus por essas maravilhas através da oração, porque nós somos simplesmente servos. Quem faz a obra é Ele. Satanás... Cidade não. Mãe, eu tô aqui chorando. Eu tava deitada no sofá e tive um sonho ali bem pesado. Me acordei sem dor no meu braço. Tô levantando meu braço e dizer normal, sem dor nenhuma, irmão. Muito feliz, irmão. Sei que Deus me tocou. Continua me ajudando em oração, irmão. Muito feliz.
Amém, Senhor. Ela, vocês viram, né, pela emoção dela, ela não conseguia mexer o braço e hoje ela mexe o braço. Ela ainda tem a prótese, mas ela mexe o braço. E há pouco tempo atrás, eu encontrei ela aqui em Criciúma. E aí, irmã Nadir, como é que está o braço? Está bem, irmão, está bem, irmão. Ela agora está exibida com o braço. Então, igreja, nós temos que aprender a ser igreja. Nós temos que mudar um pouco o nosso pensamento, como diz no provérbio ali, né? Que o que o homem pensa no coração é o que ele é. E nós temos que ser diferente, nós temos que pensar numa igreja unida, numa igreja cujo corpo age igualmente e que nós temos responsabilidade com essa igreja. Tá bom? Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Regis. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Amém. Às vezes é difícil, né, falar. Né, nossos irmãos que estão passando nessas dificuldades, né, que perderam tudo. Às vezes para eles falarem, né, está feliz com Jesus? Muitos, né, caem em si, muitos colocam essa culpa em Deus. Apesar que Deus, ele nunca perdeu o controle de nada, jamais. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas. E ele fala, né, que vamos passar por tribulações. Mas, né, ele venceu e nós já vencemos com ele. Podemos lembrar um pouquinho da história de Jó. Jó também. Podemos dizer que ele perdeu, como esses irmãos, esse povo, perdeu, né, quase tudo que tinha. E agora, o porquê isso aconteceu? Né? Chegou aqueles amigos de Jó, falando para ele, aconteceu por causa do pecado, aconteceu por causa disso, e aconteceu por causa daquilo. Né? E nenhum amigo acertou, porque era com Deus. Né? Deus estava no comando e permitiu aquilo. E conhecemos a história de Jó. Né? Conhecemos, mas não é isso que eu quero falar. Então, às vezes para falar assim, né, estamos felizes, mas a Bíblia nos manda falar, olhando para a palavra, independente de situação, uma situação como essa, de calamidade. Mesmo assim, é para nós abrirmos nossas bocas e dar graça. É fácil? Não é. Jó perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha, mas ele ainda, né, testemunhou. E Satanás viu, né, o coração dele. E ele venceu. Aí ele venceu. Então nós, né, com Cristo, né, já temos essa vitória. Já somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Né, independente de situação. Mas não era isso que eu queria falar. Né, eu creio assim também, Regis, né, nessas palavras. Deus, ele é um Deus do passado, presente, futuro. Ele sempre fez todas as coisas. Né? Mas muitos irmãos não creem assim. Não creem. Já briguei muito, escutei muito já, né, por causa disso. Mas tem que amar, nós precisamos nos amar. Mesmo um acreditando, né, nessa forma, um não acredita nessa forma. Mas isso não impede de sermos igrejas. Temos
que avançar, crendo. E dentro de tudo isso, né, a minha introdução, uma palavra mais técnica, né, muitos irmãos gostam de uma palavra mais detalhadinha, muitos uma palavra textual, uma por tópico, mas, né, como uma introdução, né, nas nossas vidas nós nos cansamos, como o Regis falou, cansei. Estava orando, buscando, e chega uma hora que nós nos cansamos. Queremos desistir. Queremos abandonar o barco. Mas não é isso que o nosso Senhor ensinou. Então, no nosso dia a dia, nós vamos passando por situações, por aspecto que, né, vamos cansando. E eu separei aqui 4 situações que eu creio que todos passam. Todos passam. Né? Essas situações, se nós não soubermos lidar, né, com maturidade, nós vamos nos cansando e vamos desistir. Vamos desistir. A primeira situação é as pressões. Né, as pressões do dia a dia. Como? Conflitos, né, decisões, resultados, expectativas. Né, nós vivemos, né, somos pressionados, né, quase em todos os lugares, no trabalho, né, em casa, né, na igreja. Né, nós, né, vemos, né, nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão, às vezes, eu preciso tomar rápida, né, e isso vai me cansando. Né, eu busco um resultado e não alcanço. Eu faço expectativas e essas expectativas são frustradas. Né, eu entro em conflito, né, e esse conflito eu desisto. Eu não consigo, né, ir adiante. Né, os discípulos de Emaús, né, eles estavam num conflito, onde que eles já tinham, né, uma mensagem que Cristo estava vivo e já se encontrou, né, com alguns. Eles já sabiam disso, mas eles não acreditaram. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E eles fizeram ao contrário, foram para Emaús, né, para o outro lado. E eles caminhando, né, caminhando, Jesus se apresenta para eles. Jesus se apresenta para eles. E ouvindo eles, fala: o que vocês estão falando? Ah, não sabia? Você é o único perdido, peregrino que não sabe? Jesus Cristo veio para nos libertar, veio. E aí Jesus ainda, né, pega mais um pouquinho, e eles andam 12 quilômetros com Jesus. E não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. O coração deles estava tão com conflitos, com decisões, com os resultados, com expectativas, que eles não reconheceram que Jesus estava com eles. Então, muitas vezes, nós passamos, né, por pressões. E Jesus está andando conosco. E nós não o reconhecemos. Não o reconhecemos. Abrimos nossa boca, né, para falar de pressões e conflitos e não vemos. E isso nós vamos perdendo nossas forças. Eles perderam as forças ao ponto que estavam indo ao contrário. Ao contrário. Aí depois Jesus entra na casa, a hora que Jesus parte o pão, né, abre os seus olhos e Jesus não fica ali. Jesus ele desaparece. E eles falaram: era Jesus. Era Jesus. E eles correm para Jerusalém. Então, um conflito. Né? Um conflito. Né? Uma decisão, uma pressão. Que isso, né, vamos perdendo as forças.
Segundo, né, aspecto, uma situação que perdemos as forças, é as necessidades, né, que a Bíblia fala tanto, do comer, vestir, morar, finanças. As necessidades, isso nos cansa, nos cansa. Nós fazemos, né, uma meta e não alcançamos. Então, essas necessidades vão nos cansando, né, no dia a dia. E nós corremos para cá, corremos para lá, para, né, suprir aquilo que nós precisamos. Muitas vezes esquecemos, né, da palavra, esquecemos daquilo que o Senhor vem falar conosco. Muitas vezes, né, num silêncio. Porque, né, temos necessidades, precisamos correr, precisamos fazer, precisamos, né, e precisamos. Mas muitas vezes damos mais valor, né, para as nossas necessidades do que para o Senhor. Ao ponto que Jesus vem e fala no Sermão do Monte, né, felizes, né, são obedientes. Então não se preocupe no comer, no vestir, o Senhor vai, né, te suprir, porque Ele supre as aves, os animais, e nós somos filhos. Então nessa área também nós precisamos descansar no Senhor, descansar, e buscar mais Ele ainda, do que nós corremos atrás das necessidades. Terceira situação, né, que nos cansa, são pessoas. As pessoas, elas nos cansam. A comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e já passa isso para outros. Então, a comunicação, o relacionamento, né, as pessoas, né, muitas pessoas profissionais em alguma área, né, são exemplos, mas na parte relacional, elas não conseguem conviver. Elas não conseguem desenvolver aquilo que elas precisam por causa do relacionamento. Não conseguem. Profissionais, né, não conseguem, por causa da parte relacional, por causa da cultura. Né, a cultura. Às vezes eu tenho uma cultura, outro tem uma cultura, e isso, né, as pessoas, né, se cansam. Elas vão, né, falando a minha cultura, as ideias. Isso que o Regis falou aqui, eu creio nisso, mas tem irmãos que não creem. Não creem assim. Aquele livro, A Escola com Cristo, né, do Andrew Murrow, de oração com Cristo. Então ele diz ali, ou nós não cremos no que está escrito, né, ou nós não cremos, ou é mentira. Ele dá duas opções, né, ou nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu fico como nós estamos errados. Porque tudo que Jesus falou aqui é verdade. E nós precisamos crer, né, não só falar de boca, mas de prática. Então, muitas vezes, quando nós vamos fazer algo e não acontece, não é culpa do Senhor. Ele não quis, não. O Senhor lhe falou que os sinais iriam acompanhar aqueles que crescem. Mas muitos não creem assim. E eu falar isso, às vezes, gera uma ofensa, né, para esse irmão. Então, né, e aí gera brigas e confusões, né, por causa de ideias. Um exemplo, tinha um irmão que ele era dono de uma fábrica de calçados, e ele queria expandir os seus negócios. Ele queria entrar em outro estado, né, com essa fábrica de calçados. E ele pede para um amigo dele ir lá e fazer, né, uma pesquisa, fazer um levantamento, né, para eles abrir essa loja de calçados. E esse amigo vai, chega lá e começa a olhar e ver todo mundo descalço. Todo mundo descalço. E ele olha, né, aqui ninguém usa calçado. Então ele volta triste e fala para
para o amigo dele, ó, não vai dar certo, porque ali ninguém usa calçado. Então, se abrirmos alguma coisa lá, vamos quebrar. E ele fala, não, eu tenho uma outra visão. Essa é a sua visão, eu tenho uma outra. Como não tem ninguém, aí sim que nós vamos vender. Aí você vai, abre e começa a mostrar calçados, porque eles não conhecem, eles não usam. Então, e ele foi, e foi um sucesso. Né? Venderam calçado para todo mundo. Então, muitas vezes, temos assim, uma visão. Tem os dois lados. Eu vejo de um lado, né? Aqui esse celular que está gravando aqui, ó, eu vejo ele, né? Assim, quem está lá, o Everton, vê ele aqui. Quem vê de cima, então cada um vê de uma forma, mas é um celular. É um celular. E muitas vezes nós brigamos, né, para mostrar só o meu ponto de vista. Não, meu ponto de vista que está certo, eu sou exclusivista. Se não é assim, está fora. Eu não quero. Não quero. Estou bravo. A maturidade. Para testar quando nós somos maduros. A maturidade, eu posso receber um elogio, e esse elogio não gera orgulho, não gera vaidade no meu coração. Eu levo ele para Cristo. Senhor, é seu. Agora eu posso, da mesma forma, receber uma crítica. Receber uma crítica. E da mesma forma, meu coração não entra um dardo inflamado. Se é uma crítica construtiva, eu vou melhorar. Mas se é uma crítica de acusação, eu vou perdoar. E isso não vai me parar. Então, isso acontece. Né? As pessoas, né, que nós, dia a dia, né, estamos, relacionamento, cultura, ideias, né, isso vai nos gastando. E muitas vezes nós queremos que essa pessoa vá lá para o Japão. Lá para o Japão. E não, nós temos que, como igreja, saber conviver. Conviver. Porque a igreja é multiforme graça. Né? Pessoas de ideias diferentes, culturas diferentes, educação diferente. E se não for Cristo, ligando tudo isso, não vai ser igreja, né, Regis? Não vai. Vai ser tudo menos uma igreja. Não vai. E a quarta situação que nos cansa é o pecado. O pecado. O pecado nos cansa, nos tira o vigor. O pecado é errar o alvo. Errar o alvo. O pecado. E não existe o pecado, o pecadinho, o pecadão. Pecado, ele é pecado. A desobediência. Perdemos as forças. Exemplo, né, temos a Bíblia aqui cheia. A Bíblia nunca escondeu nada. Nunca escondeu. A Bíblia sempre expôs. Sempre expôs. Sansão perdeu as forças. Sansão era um juiz que veio para julgar, para levar o povo a uma direção. E ele, através do pecado, perdeu as suas forças. Saul foi escolhido como um homem de Deus. Homem de Deus. Saul profetizou dentro da casa dos profetas. Saul teve um relacionamento com o seu Senhor. Ele foi escolhido. Saul, a Bíblia diz que ele era mais alto que todos. Onde que ele andava, ele sobressaía, né, acima do ombro de outras pessoas. Por quê? Porque era ele que ia enfrentar o gigante. Mas a desobediência não o deixou. Ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Aonde que Samuel vem e fala, acaba com todos os amalequitas. Todos, crianças, mulheres, jovens, tudo, e com os animais também. E ele desobedeceu. Ele pegou, se negociou ali, né, deixou aqueles vivos e tal, nós conhecemos a história. Ele se perdeu. No final da vida dele, tem duas versões. Uma versão em 1 Samuel e uma versão em 2 Samuel. Muitos estudiosos falam
Às vezes é até uma contradição, mas não é. A primeira é que ele estava na guerra e ele viu o filho morrer, viu toda aquela situação, ele vai e coloca uma espada nele e pede para o seu escudeiro terminar. E seu escudeiro viu que ele morreu e o escudeiro também se matou. Essa é em 1 Samuel. 2 Samuel, fala que ele viu tudo isso acontecer, ele pega a espada, se joga, se lança, e ali fica ele. A Bíblia diz ali que ele está com vida e com vigor, sozinho ali. E aí passa uma pessoa ali, e ele chama essa pessoa: ei, vem cá, vem cá. E essa pessoa chega até ele e fala: quem é você? Quem é você? Aí ele fala: eu sou um amalequita. Eu sou um amalequita. Tá, então eu quero que você me mate. Olha a minha situação. E esse amalequita vai e mata ele. Ele mata ele. Então, se nós não acabarmos radicalmente com aquele pecado que era para nós vencer lá atrás, aquele pecado vai aparecer lá na frente e vai me matar, que era o amalequita. Eu creio que talvez ele nem ia morrer, mas um amalequita chega ali e mata ele. Depois esse amalequita vai e fala para Davi, conta essa história. Davi manda matar esse amalequita, porque ele matou o ungido do Senhor. Não era para ele ter feito aquilo. Então, se o pecado que tão de perto nos rodeia, que o pecado não é brincadeira, nós já vencemos o pecado através de Cristo Jesus. Porque se não fosse assim, nós estamos pregando Cristo na cruz novamente. Então, já vencemos. Nós pecamos como um acidente. Como um acidente. E pedimos perdão. Deus nos perdoa, nós confessamos. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos tira as forças, ele nos mata. Então, esses 4 aspectos, 4 situações que nos tiram a força. Pecado não confessado. Está dentro do pecado. Um pecado não confessado também me tira as forças. Eu não consigo mais olhar para Cristo, porque é uma escolha. É uma escolha, não é como um acidente, mas é uma escolha. Então, dentro essas 4 situações que nós vivemos dia a dia, eu queria trabalhar num texto, um tema que se chama Ligado em Deus. O tema da mensagem, Ligado em Deus. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, 28. Bem conhecido. Diz assim: não sabes, não ouviste, o Senhor é Deus eterno, o Deus criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E não há quem o esquadrinhe, o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam, se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aqui Isaías, ele tem essa visão, que Deus não se cansa, Deus não se fadiga, e se nós esperarmos nele, nós seremos como a águia. Ele fala, o jovem se cansa, o jovem se fadiga, mas aqueles que esperam no Senhor, eles vão correr, eles vão voar como uma águia. E nós conhecemos muito bem a história da águia, todos aqui conhecem. A águia,
ela voa acima da tempestade. A tempestade está aqui, ela voa acima da tempestade. Os problemas, as necessidades, ela consegue estar por cima. Mais ou menos quando a águia tem 40 anos, ela precisa se esconder, né? Ela se esconde nas rochas, porque o bico dela começa a crescer muito, né? As suas asas começam a crescer, as suas garras começam a crescer e começam as unhas a entrar para dentro. E se ela não fazer esse processo, ela morre. Ela vai e começa com o bico dela a cortar as asas, né? Ela corta, é um processo de 6 meses, ela corta todas as asas, ela corta todas as suas garras, ela tira, né? Porque as garras já estão enroladas, elas não conseguem mais. E por último, o bico dela que está também se enrolando, ela começa a quebrar. E durante 6 meses ela fica solitária, até aquilo crescer e renovar. E durante 6 meses, as unhas, a garra, tudo cresce e ela sai. E tem águias que chegam a viver 100 anos. 100 anos. E diz os estudiosos que ela voa ainda mais alto ainda, depois que ela faz isso. Então, tem horas que nós precisamos nos retirar e fazer esse processo doloroso, né? Quebrar, né, as nossas garras, né, nossas asas, que é tão bonitas, né, nosso biquinho, que é tão lindo, precisamos quebrar às vezes, porque senão isso, né, vai nos matar. Nós precisamos nos renovar. Então, nós precisamos fazer isso esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Um texto paralelo a esse, que nós conhecemos também muito bem, está em Mateus 11, por gentileza, né? Abra ali. Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As mesmas coisas ali que Isaías falou, Jesus está falando aqui. Nós ouvimos isso aqui muitas vezes, no retiro que participamos agora, os irmãos de Joinville falaram sobre isso também. Aquele que está cansado, sobrecarregado, né? Venha até Jesus, venha até Jesus. Ele vai te ajudar, Ele vai tirar essa carga, mas nós precisamos ir até Jesus e deixar aquilo, não só falar. A prática, nós precisamos fazer isso. E eu quero falar, né, desse esperar no Senhor. Como que você, como que nós estamos esperando no Senhor? Nós vivemos nessas situações do nosso dia a dia, e se nós não estamos ligados em Deus, 24 horas por dia, né, essas coisas vão nos afetando. Vão tirando nossas forças. E nós vamos, né, ficando sem olhar para Jesus. Um exemplo, o celular. Né, o celular, quando você compra, ele vem com carregador. Por quê? Porque no dia a dia que você está usando ele se cansa. Né, tudo que você tem, né, ele se cansa. Ele vai perdendo a sua carga. Ele vai perdendo a sua força. E ele vem com um carregador para você carregar ele. E ele carrega e você consegue usar novamente. Assim, nós devemos ser ligados em Deus, 24 horas. O celular, se eu deixar ele ligado 24 horas, no carregador ele vai estragar. Ele vai estragar. Mas se nós, no espiritual, tivermos ligado 24 horas,
não vamos estragar. Desde o primeiro passo que eu der de manhã, até a hora que eu voltar, eu preciso estar ligado. Eu preciso saber que as pressões, que as necessidades, que são coisas normais, que Jesus falou que passaríamos por isso, mas era para olhar para Ele. Olhar para Ele. Nós íamos vencer. Pessoas, né? Pecado. Isso nós vamos viver. Então nós precisamos estar ligado 24 horas na fonte. Isaías 41 diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí tem 2 jeitos de esperar no Senhor. 2 formas de esperar. A primeira é como um guarda. Eu já tirei muito guarda, né, muita sentinela. E o guarda, ele espera no Senhor, né, ou ele tem a possibilidade de olhar para aquilo que ele está guardando, né, ele está fazendo a sentinela, e muitas vezes o guarda, ele só olha no relógio, para ver quanto tempo já passou. Né, ele quer saber de ele ir embora no amanhecer. Muitas vezes ele perde, né, o propósito do que ele está guardando. Ali ele está guardando, né, um banco, seja que for. E ele esquece. Ele espera no relógio. Quer ir embora, dormir e fica no relógio. Então, muitos guardas eu vi pegando punições assim, no quartel. Esqueceram daquilo que estavam guardando e sentavam, deitavam, dormiam. E eram, né, punidos. Tem essa forma de esperar no Senhor. Sem foco, sem propósito, né, olhando só o tempo passar. Né, olhando o tempo passar. Salmo 130, versículo 5 diz assim: aguardo ao Senhor a minha alma, a sua palavra, espero no Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pela manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Então, Davi, né, ele fala que ele esperava no Senhor, mais do que os guardas. Porque os guardas, eles esperavam a hora passar. Na época, eles faziam guarda dos castelos onde eles moravam, e muitos inimigos entravam, porque eles não estavam, né, guardando da forma certa. Então, eles esperavam de uma forma, né, errada. Nós devemos, né, treinar, né, as nossas almas sem agito, sem correria. Davi esperava no Senhor o dia todo. No Salmos 25, versículo 5 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Tem como eu esperar o Senhor em todas as coisas que eu estou fazendo? Às vezes entramos no automático, né, em casa, no trabalho, e esquecemos, no trânsito, em todos os lugares. Mas Davi falou: eu espero no Senhor o dia todo. Jeremias 14, 22 fala assim: pois tu fazes todas essas coisas. Então nós devemos saber, né, como filhos de Deus, que o Senhor, né, se nós somos filhos, Ele está cuidando de nós. E Ele faz todas as coisas. E nós precisamos crer, né, e esperar da forma certa. A próxima forma de esperar, que é a forma que eu quero dar esse exemplo, que é do garçom. O garçom, ele, né, todos aqui já foram atendidos por um garçom. Né, o garçom ali, ele espera servindo atento. Então ele está olhando, alguém levanta a mão, ó, uma água com gás, ó, uma coca, ó, uma porção. Então ele fica aqui, ele precisa, né, estar ligado na limpeza, precisa estar ligado no cardápio, ele precisa estar ligado na cobrança, em tudo. Se não olha para um garçom ali, ele está dormindo, olhando para o relógio, esperando a hora passar.
Não, ele está atento, ele está servindo. Pois não, alguém se mexe, ele já precisa de alguma coisa? O guarda não, o guarda ele está olhando o relógio para ir embora. O garçom ele não fica te apressando, engole, come isso, eu preciso ir embora. Não, está tudo bem, está tudo certinho, precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo. Então, com gentileza, com paciência, está fazendo o trabalho dele, servindo. Então, dessas duas formas, como que nós estamos esperando no Senhor? Da forma agitada, olhando para o relógio, querendo passar, ou da forma como um garçom, esperando, servindo. Tem duas formas de olhar isso. Uma é olhando e reclamando. Reclamando. Não está bom isso, o louvor não está bom a palavra, não está bom aquilo, não está bom aquilo. Esperando assim, o Senhor. E outra forma de esperar é trabalhando. Não está bom, eu vou lá ajudar. Não está bom o louvor, eu vou ajudar. Não está bom a palavra, eu me coloco à disposição para ajudar. Não está bom o banheiro, eu me coloco à disposição para servir. Então, esperar o Senhor, atento e trabalhando e servindo. Esse é o servo de Deus. Se nós trabalhamos, esperando o Senhor, eu vou precisar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós não vamos longe. Isaías 64, versículo 4. Diz assim: desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então, Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Mas eu vou esperar, não reclamando, não ansioso, não murmurando. Eu vou aguardar, esperando, servindo, amando, ajudando, perdoando, olhando nos olhos. Isso é igreja. Isso é igreja. Se nós não esperarmos o Senhor dessa forma, servindo, ajudando, colocando em prática, não só o falar, nós não vamos aguentar as pressões, as dificuldades, os conflitos, nós não vamos aguentar as pessoas nos pegando no pé, criticando, que isso é normal. Nós não vamos nem falar do pecado. Nem falar do pecado. Nós vamos vencer, servindo. Cristo veio não para ser servido. Ele veio e serviu como um rei. Ele nos deu esse exemplo de servir. Muitas pessoas querem servir. Querem servir. Mas elas querem servir da forma delas. Eu quero servir mandando, eu quero servir guiando. Não quero servir varrendo e limpando. Isso não é para mim. Isso fica para outros. Aquele que serve, ele serve em todas as áreas. Porque ele faz tudo para o Senhor. Não para as pessoas, mas para o Senhor. O Senhor vê todas as coisas. E se nós fazemos isso para as pessoas, para nos mostrar, nós não aguentamos ir longe. Não aguentamos. Não, os conflitos e tudo não aguentamos. Nós vamos desistir. Nós precisamos estar ligado 24 horas
na fonte. Né? Na fonte. Aí nós vamos ser como uma águia. Como uma águia. E a águia não tem uma vida fácil. Né? Quando ela coloca os seus filhotinhos, ela enche de espinho nos ninhos. E aí ela mata os animais e cobre de pelo. Fica fofinho. Aí nascem os filhotinhos, as aguiazinhas. E está tão gostoso, tão confortável ali dentro do ninho, que elas não querem sair. Não querem. Elas já estão com as asinhas e tudo e não querem. Vai a mãezinha e tira todo aquele pelo, deixa as aguiazinhas só no espinho. Aí o espinho começa, né, a cutucar e a machucar, e ela precisa pular. E ela é feita num penhasco muito alto. Então a aguiazinha desde pequena, ela precisa pular. E os pais pula. Tenha fé. E elas pulam, e vai os pais e colocam nas asas a aguiazinha, ensinando elas. Então é assim que ela aprende desde pequena. É assim que ela aprende. Os direitos de animais aí vão caçar as águias. Então elas têm essa vida, né, mas elas estão preparadas para enfrentar, né, todas as situações. Assim como Isaías fala, vão ser como águias. Vocês vão estar por cima das tempestades. Vai vir tempestades, vai vir, mas vocês vão vencer, porque vocês estão com Jesus. Se você está cansado ou sobrecarregado, chegue a Jesus, que Ele é manso e humilde. Manso e humilde. Duas palavrinhas que escutamos muito. Atos, por gentileza, Atos 5, a partir do 40. Aqui um pouquinho da vida dos apóstolos. Já estou terminando, mais uns 10 minutinhos. Antes de falarmos, então, é normal nós nos cansarmos no natural. É normal. Né? Dia a dia nos cansamos. Né? Mas viver cansados, né, não é normal. Não é normal eu viver cansado espiritualmente. Não é, alguma coisa está errada. Né? Você precisa, né, ver e ligar em Cristo. Você precisa urgentemente fazer isso. Se você vive, né, espiritualmente cansado, não é normal. Não é. Atos 5, a partir do 40. E concordaram com eles, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que eles não falassem no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Cristo Jesus. Então aqui, os apóstolos sofrendo pressões, necessidades por pessoas, né, pessoas que pecavam contra eles. Eles estavam presos, né, decidiram ali soltar, mas antes, né, deram uma surra com chicotes, açoites. Né. E eles saem alegremente. Saíram sorrindo, como diz o versículo 41. Eles saíram alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Não sei se nós estamos sofrendo afronta pelo nome de Jesus. Muitas vezes sofremos afronta pelo mau testemunho. Às vezes no nosso trabalho, não damos testemunhos, somos perseguidos. Estou sendo perseguido, não, você está desobedecendo. Não chega no horário, não faz o que é para fazer. A pessoa jejua no trabalho. Não, a pessoa está jejuando, mas ele não tem um caráter. Ele fala pelos cotovelos, fala isso, fala aquilo. Não, está jejuando. Então é até um mau testemunho.
Um mau testemunho. Mas esses irmãos apanhavam e saíram alegres por sofrer afronta por causa de Jesus. E o 42. Todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Vou abrir um parênteses aqui. Qual é a direção nossa como igreja? Temos direção? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo? Qual a direção? Então, vou falar explicitamente mais dessa direção. Todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Se você tem dúvida, qual é a direção, como igreja, nós temos nosso encontro de celebração e temos reuniões nas casas. E temos quinta-feira, oração. A direção é essa, você participar aqui, amando, celebrando, servindo, e nas casas. Fazendo o quê? Não paravam de ensinar e anunciar a Cristo Jesus. Não a sua ideia, não a forma que eu vejo, mas a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Se alguém perguntar, e qual é a direção? Se fala, nós celebramos, estamos no sábado, se reunimos, e nas casas. Aprendendo, anunciando sobre Jesus. Talvez um detalhezinho aqui, irmãos, aqui fala todos os dias. Nós um dia ficamos aqui, um dia, sábado, e um dia na semana nas casas, aqueles que participam. Então, sobra mais 5 dias. Então, talvez a gente reveja nosso conceito. O que nós estamos fazendo nesses outros 5 dias? Aqueles irmãos aqui, todos os dias. Nossa, não se cansavam? Coisa chata. Todo dia se reunindo e não fazem mais nada? Não, porque eles agradavam o Senhor de todo o coração. Não estou falando para viver, mas às vezes, aqui por semana nós gastamos aqui 2 horas, mais 2 horas grupos familiares, 4 horas por semana. E o restante das horas é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Anunciando, ensinando, amando, e vamos ter pressões, necessidades, pessoas e o pecado. Isso não vai parar. Não vai parar. Isso sempre vai ter. Como o Mac veio aqui e falou que faz 40 anos que ele é presbítero lá na igreja dos Estados Unidos, e quando termina um problema, resolve, aparece um maior. Mas parece que não... Então a igreja é isso. Pessoas diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes, que precisam se amar. Não é fácil. Judas deixou bem claro isso. Muitas vezes culpamos pessoas, culpamos líderes. Não, essa igreja é assim por causa dos líderes. Então nós estamos falando que Judas, o motivo foi Jesus também. E não foi. Jesus foi um mau líder porque Judas foi para o outro lado. Não. Então a decisão é sua. Não tem como eu pegar a minha esposa, Yasmin, e orar por elas e está tudo certo. Não, elas precisam buscar. Elas precisam buscar por elas. É individual. É individual. Eu preciso fazer a minha parte. E não terceirizar. Eu preciso buscar. E para isso eu preciso estar ligado 24 horas. Preciso estar atento. Como aqui muito falamos, como que Jesus se relacionava com os discípulos, como que Jesus se relacionava com as mulheres, como que Jesus se relacionava com os sacerdotes, como que ele se relacionava com os inimigos, como
que a ovelha age. Né? Como que a ovelha age? Falamos muito. Né? Como que a ovelha do Senhor, ela age? A ovelha, ela não se defende, ela não ataca, né? Ela espera no Senhor, porque ela tem um pastor que cuida dela. O lobo, sim, o lobo vem, ataca, morde, pá. E depois vem o pastor, o lobo corre. A Bíblia diz bem claro isso. O lobo, ele corre. Então, nós precisamos estar ligados, porque vai ter isso. Até a volta de Jesus vai ter isso. E para concluir, por gentileza, bem pertinho aí, Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens comuns e sem instruções, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Então aquelas pessoas testemunharam, né, e eles se maravilharam e eles admitiram, eles afirmaram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas têm olhado para nós e têm se maravilhado e têm admitido, falado, não, o Márcio saiu da presença de Jesus. Ele estava com Jesus. A Sabrina, o Rubens, né, o Gustavo, a Isa, todos, né, que não, eles saíram da presença de Jesus. Está muito claro. Eles estavam com Jesus. Por quê? Por causa das ações deles, nas pressões, no dia a dia, dificuldades, necessidades, nas desavenças. Não, para agir dessa forma, eles estavam com Jesus. Então, Pedro e João, aquelas pessoas viram neles. Eles saíram da presença de Jesus. Né? Muitas vezes as pessoas olham e têm até medo. De onde que saiu esse? Saiu de algum lugar, menos da presença de Jesus. Por quê? Porque nós não estamos ligados na fonte. Não estou falando aqui um Superman espiritual, não erra, não. Eu estou falando de estarmos ligados, 24 horas. As pessoas vão olhar para nós, como o Regis falou, vão ver um Deus que cura, Deus que salva, né? Só que muitas vezes, antes de olhar para Deus, vai olhar para nós. Vai olhar para nós. E se as pessoas olharem Cristo em nós, eles vão nos escutar. Né? Porque falar aqui é fácil, decora umas palavras bonitas, né? Façam, é bonito. Falar até papagaio fala. Mas viver, na prática, né? Tudo isso que falamos aqui, é só tendo Cristo, né? Só tendo Cristo com aquela canga, né? Vamos ter desavença, mas se Jesus está conosco, né? Nós vamos andar junto, nós vamos nos perdoar, nós vamos crescer, né? Porque uma crise vem para nós crescermos, para andar, né, um passo a mais. Jesus foi especialista nisso, em nos ensinar, né, como sofrer, né? Só que nós não sofremos 1% ainda, não sofremos. Né, sofremos porque nós, né, vemos os mimimis da vida. Então, nós precisamos, né, que as pessoas olhem e falem, não, nossa, saiu da presença de Jesus, né? Haviam estado com Jesus, né? Que seja assim, irmãos, nossa vida como igreja, né? Vamos passar por tudo isso, vamos, entre nós, vamos passar, mas
nós vamos ser aprovados. Aprovados. Né? Muitas vezes nós somos colocados em prova para ver se, né, vamos ser aprovados. Ver se é tudo isso mesmo que nós somos. Porque eu falo algumas coisas, mas eu falo. Só que essas coisas vêm para cima de mim. Eu creio que Deus não confia no que eu falo, porque Ele vem e me prova. Então vai. Senhor, mas eu já orei que eu vou amar minha esposa. Ela levanta. Né? Não, mas falou que ia amar, quero ver, vai lá. Então o Senhor, Ele vai nos provar. E vai ver onde está o nosso coração. Se o nosso coração está ligado e buscando Ele, nós vamos ser aprovados em todas as coisas. Mas se não, nós vamos ficar dando volta. Assim como o povo da Bíblia deu volta e ficou perdendo tempo. Né? E nós não estamos com tempo. Não estamos com tempo. Porque tempo é vida. Tempo é vida. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu amor, Pai. Obrigado que sua palavra, Senhor, ela é viva, Senhor. Obrigado, Pai. Que possamos refletir, Senhor, em tudo isso, Pai, que o Senhor tem falado, Senhor. E que possamos, Pai, olhar mais firmemente contigo, Pai. Queremos estar ligados em Ti, Senhor. A fonte, Senhor. A verdadeira fonte, Pai. 24 horas por dia, Pai. Assim, Pai, em nossas decisões, Pai, em nossas necessidades, né, pessoas, Pai, nosso próximo, Deus, o inimigo, Senhor, como diz a sua palavra, e o pecado, Pai, que não faz parte de nossa vida, Pai, somos novas criaturas, Pai. Queremos Te amar de todo o coração, Pai, de todo o nosso entendimento, Pai. E nós queremos estar juntos celebrando, Pai, aqui, Pai, e também nas casas, Pai, aprendendo e anunciando, Pai, o Seu Evangelho, Deus, para que as pessoas venham Te conhecer, Deus, que as pessoas possam olhar, Senhor, para a Sua igreja e ver uma noiva pura, uma noiva perfeita, uma noiva sem ruga, sem mácula, Deus, mas uma noiva preparada, Senhor, cheia do Espírito Santo, Senhor, para, Senhor, estar abençoando, Pai, isso que está acontecendo, Deus. Como o Regis falou, Pai, a igreja, né, tem o seu papel, Pai. E não é um papel, Pai, de se esconder, Pai. É um papel de estar indo, Senhor, anunciando a Cristo. Servindo, Pai. Servindo em ações. Não servindo murmurando, servindo reclamando, mas servindo atentos, né, em todas as áreas, Pai, da igreja. E sabemos que a igreja tem muitas áreas, Pai. Não é só palavra, não é só louvor. Né, muitas áreas, Pai. Então nós queremos, Pai, como igreja, Te servir, Pai. Assim como é a Sua vontade, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós pedimos, Pai, e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ter só a apresentação das crianças ainda? Não, mas eu creio que ainda dá tempo até elas descer, Damaris. Pode sim. Só não vão embora que as crianças ainda vão apresentar. Amém? Queria compartilhar algo que aconteceu essa semana. E eu louvei a Deus, assim, pela palavra do Regis, porque acho que nós estamos precisando, né, ouvir esses testemunhos tão maravilhosos, né, do agir do Senhor, do poder do Senhor. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a olhar para nós mesmos. Não tem outra forma. Se nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a olhar para nós mesmos. E paramos de perceber as coisas que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Então, eu creio que nós estamos vivendo o tempo onde o Senhor quer que nossos olhos se voltem para Ele, mais uma vez, para ver o que Ele está fazendo. E eu louvei ao Senhor, né, por esse testemunho tão maravilhoso do poder de Deus, do agir do Senhor. E às vezes nós, quando começamos a olhar para nós, na nossa caminhada, irmãos, nós deixamos de ver o agir do Senhor, né? E essa semana eu
tive também buscando muito ao Senhor e me quebrantando na presença do Senhor. E é interessante que eu, durante a semana, conversei com uma irmã que fazia muitos anos que eu não a via. E foi um tempo tão precioso, foi um tempo onde podemos compartilhar a palavra do Senhor. E ela saiu dali, o Rubens foi me pegar. E é interessante que quando o Rubens me pegou de carro, nós estávamos no trânsito e a mãe dessa irmã me ligou, dizendo assim: irmã Damares, tem uma casa aqui que a família está muito, muito desorientada. Houve uma perda na família. E essa casa está aberta para vocês entrarem e vir proclamar o Evangelho. E eu me alegrei tanto, irmãos, porque essa semana foi uma semana que eu busquei muito isso no Senhor. E eu disse para ela: pode deixar. Essa semana nós vamos entrar nessa casa, vamos proclamar o Evangelho, vamos falar que Jesus é aquele que pode consolar, restaurar. E eu tenho certeza que essa família vai ser salva, irmãos. E aí, antes de ir embora, eu disse assim para o Rubens: Rubens, vamos parar ali na Maripana que eu quero tomar um cafezinho. Irmãos, às vezes eu paro naquela padaria. Mas naquele dia eu e o Rubens sentamos para tomar um café e eu olhei uma moça trabalhando e eu fiquei olhando para ela. Eu disse: Rubens, essa moça parece que eu já conheço ela. Daí o Rubens, eu disse: eu acho que ela já caminhou conosco em alguma outra época. E aí houve a oportunidade de eu conversar rapidinho, mas ela estava no horário de trabalho. E aí eu falei para ela, eu disse: eu acho que eu tinha, parece que eu já te conheço e tal. E não, irmãos, não conhecia, não era nada do que eu imaginava. E ela saiu da nossa mesa. E aí quando a gente foi pagar, ela estava de novo no caixa ensinando uma outra menina. E daí na hora o Rubens quis abordar de novo, né? Daí eu falei assim: Rubens, só pega o telefone, porque elas estão no horário de trabalho, nós estamos incomodando. E a menina que ela estava ensinando, irmãos, a hora que o Rubens começou a pegar o número da outra, ela olhou para mim com um olhar, irmãos, como quem diz assim: eu também quero dar o meu número. E é interessante que eu olhei para ela, parei para olhar, e eu disse para ela: tu é cristã? Daí ela assim: eu não sou daqui, eu sou de Natal, e fui numa igreja, mas não consegui me encontrar. Daí eu falei para ela: eu posso pegar o teu número também? Irmãos, eu peguei o número dela, e no outro dia eu comecei a orar por essas duas moças. Eu já de manhã eu coloquei elas diante do Senhor. E enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe uma palavra específica para aquela menina que estava no caixa. Eu entrei em contato no WhatsApp, mandei a palavra que o Senhor me deu nos Salmos. E quando ela leu, ela falou assim: meu Deus, eu estava esperando ouvir essa palavra. E aí eu comecei a evangelizar essa menina. E ela falou assim para mim: eu sofro tantas batalhas espirituais, mas ninguém me compreende. E eu falei para ela assim: mas Jesus te compreende. Irmãos, foi algo tão impressionante que daí eu falei assim para ela: tu pode tomar um café comigo? E amanhã, às 2h40 da tarde, eu estou indo lá na casa dela, pegar ela, para tomar um café com ela, para falar do amor de Jesus para ela, para declarar o amor do Senhor para ela, e eu tenho certeza que essa menina vai se converter ao Senhor. Irmãos, Pedro, naquela pesca maravilhosa, ele passou a noite inteira e não pegou nada. E quando Jesus mandou que ele lançasse as redes novamente, ele duvidou. Ele olhou como quem diz, né? Senhor, eu passei a noite inteira aqui e não pesquei nada. Tu pode entender de muitas coisas, mas eu sei, eu sou um pescador, não tem peixe aqui. Mas o Senhor movimentou as águas naquele dia. O Senhor trouxe movimentos mais profundos naquele dia, para mostrar a Pedro
que não era como Pedro queria, mas é como ele queria. E Pedro entendeu e falou: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, às vezes nós não estamos vendo muitas coisas, mas o Senhor está trazendo movimentos profundos diante dos nossos olhos. Que o Senhor possa realmente nos renovar. Eu sei que nós estamos passando algumas situações, mas que nós venhamos a olhar para o Senhor. E como o Alessandro pregou muito bem, não são as circunstâncias, não são as pressões, não são as faltas, né, de compreensões, mas que seja o amor do Senhor que venha nos unir nesse tempo. E que possamos realmente entender que há movimentos do Senhor. Ele está se movimentando. E nós precisamos enxergar esses movimentos mais profundos que o Senhor está fazendo. Então eu queria testemunhar, pedir para que a igreja ore, porque amanhã eu quero dar um próximo testemunho de que essa menina vai se converter ao Senhor. E o Senhor acrescentará muitos aqui. Amém, igreja? O Senhor vai acrescentar, porque Ele disse, os campos estão brancos para a ceifa, irmãos. É só nós ir lá colher. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.